O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegando o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo se coloca em odres novos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Vocês que estão aqui presentes, podem assentar-se, por gentileza. Quero mais uma vez cumprimentá-los na alegria de acolhê-los na Casa da Padroeira de Minas Gerais e também cumprimentar cada um que se une a nós neste momento pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube. Elogiar e agradecer às meninas que hoje nos ajudam, a Bárbara e a Fabiana. Surpreso, Fabiana, com seu talento. Fabiana nos ajuda aqui no financeiro. Então, hoje ela nos ajuda aqui no canto, rezando também pela recuperação da Sara e do Fábio, nossos funcionários que estão enfermos e por isso não nos ajudam nesta celebração. Caso vocês ouçam qualquer tipo de ruído estranho, não é nada do além que está acontecendo durante a missa. Pelo contrário, é porque está sendo instalados os sinos da Torre da Ermida. Então, os meninos precisam trabalhar, nós precisamos do sino e vamos continuar rezando. Então vai ter aí um barulhinho de sino no fundo ou algo do tipo, não estranhe. É porque graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nós estamos instalando os sinos aqui da Ermida da Padroeira. Alguns sinos antigos, tão antigos quanto esta ermida, foram restaurados e outros sinos foram adquiridos. Então nós temos agora 8 sinos que vão convidar os fiéis ao louvor de Deus, chamando as celebrações, para assim dar maior dignidade ao culto divino e fazer com que este santuário possa de fato, em consonância com a tradição cristã católica e com os costumes do povo mineiro, continuar levando religiosidade e esperança a muitos corações. Então, o padre já aproveita e pede, nos ajude a honrar com as parcelas que temos que pagar. A Fabiana está aí, como eu já disse, ela é do financeiro, não me deixa mentir, para que nós possamos ter estes sinos instalados. Muito bem. Nesta segunda-feira, dia 17, nós celebramos a memória de um grande santo da igreja, Santo Antão. O nome dele pode soar estranho para nós aqui no Brasil. Não é porque ele era uma anta grande, desculpa a brincadeira. É uma forma arcaica, superlativa do nome Antônio. É como se fosse o superlativo de Antônio, né? Antônio Grande, o grande, numa forma arcaica derivada do latim, porque como a sua vida foi muito intensa, ele merece o superlativo. E ao mesmo tempo, para não confundi-lo com outro Antônio, que aqui no Brasil e também em todos os países latinos é muito conhecido, que é o Santo Antônio de Pádua. Então, Santo Antão é o pai do monaquismo, o pai da vida monástica. Nasceu por volta do ano 251 no Egito e veio de uma família não rica, mas também não pobre.
classe média, vamos dizer assim. Sempre foi uma pessoa virtuosa, mas, como nos relata Santo Atanásio, que foi o biógrafo de sua vida, Antão, certa vez deixou-se tocar por uma passagem da Escritura, do Evangelho de Marcos, do jovem rico, quando Jesus disse: só uma coisa te falta se queres ser perfeito. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Sendo ele o segundo irmão, vamos dizer assim, era ele e uma irmã. A sua irmã tendo casado, ele vendeu toda a parte da herança que lhe cabia, dedicou aos pobres, doou tudo que tinha aos pobres e viveu eremiticamente nos desertos do Egito, dedicando-se à oração, ao jejum, para contemplar melhor a voz do Senhor. Então passou por muitas provações no deserto. Tanto é que imaginemos nós morar boa parte de sua vida numa caverna, numa gruta, dentro do deserto, alimentando-se com, tal como João Batista, de ervas, animais que ali tinham, e vivendo exclusivamente da providência de Deus para dedicar-se às páginas do Evangelho. Mas dentre uma das muitas provações, muitas tentações que Antão sofreu, há uma em específico que gostaria de torná-la público, que também Santo Atanásio nos relata. Certa vez, Antão teve a oportunidade de ver que a luta que ele travava não era simplesmente contra as suas paixões, contra a sua carne. E aí ele travou de fato uma guerra contra o diabo. Lutou braçalmente contra o diabo. E não foram uma, nem duas, nem três vezes, mas frequentemente isso aconteceu na vida de Antão. E depois de ter apanhado muito, conseguiu vencer a batalha. E aí então, depois de ter vencido, Antão viu Jesus sentado numa rocha. E aí Antão perguntou a Jesus: Senhor, onde tu estavas este tempo todo em que eu lutava contra o diabo? Jesus respondeu: eu estive aqui te olhando, mas eu queria ver até que ponto tu eras capaz de lutar por amor a mim. Aí então Antão decidiu formar-se ainda mais num desejo de crescer no conhecimento e no amor a Jesus. A vida virtuosa de Santo Antão rendeu-lhe seguidores, homens que, vendo a virtude de Antão, o modelo de vida ascética, deixaram também os seus bens, e assim ele começou a formar aquilo que nós na igreja hoje chamamos de monastérios. Uma pequena comunidade de homens ou de mulheres que vivem exclusivamente a oração, a pobreza, a mendicância e ao mesmo tempo o silêncio e a contemplação. Por isso Santo Antão é para nós um exemplo vivo do que Jesus nos adverte no Evangelho de hoje sobre a necessidade do jejum. A gente entende muito superficialmente as práticas de jejum e muitos a têm na conta de bobagem. Outros, por falta de disciplina, e aqui o padre torna até público um dos pecados, né? Como o caso do padre, vez ou outra, por falta de disciplina e de autovigilância, acaba postergando as práticas de jejum e vivem uma vida, vamos dizer assim, ao bel prazer. O jejum na concepção cristã não é uma moeda de troca para com Deus. Santo Antão entendeu muito bem o que Jesus disse aqui no Evangelho. Pelo contrário, o jejum é um exercício para que nós vençamos as tentações que
comumente nos tocam na nossa carne. De fato, o diabo nos tenta em 3 grandes áreas da nossa vida. Aquilo que aconteceu com Jesus no deserto é modelo para nós, porque de fato é assim. O diabo não é muito criativo, ele só é velho, então ele vai repetindo os truques dele. A primeira grande tentação é a tentação do prazer, seja pelo alimento, seja pela sexualidade. E aí sim, se combate a tentação do prazer com o jejum, porque o jejum nos ensina a administrar bem os nossos desejos, os nossos instintos, a nos colocar como senhores do nosso próprio corpo. Outra grande tentação é a tentação do ter. E aí vem o apego ao dinheiro, às coisas e às pessoas. E a outra grande tentação é a tentação do prazer, do poder. O ser grande, o querer mandar, um orgulho exagerado. São sempre essas 3 coisas revestidas. Contra a tentação do prazer, o jejum se apresenta como remédio. Jejuar não é necessariamente passar fome. Jejuar é ter a disciplina de abster-se de algo em prol de uma autodisciplina, em prol de um amor a Cristo, para que nós nos coloquemos no devido lugar. A querela que nos é apresentada no Evangelho de hoje, sobre o jejum, porque os discípulos de João jejuavam e os discípulos dos fariseus também jejuavam, mas os seguidores de Jesus não jejuavam, é respondida por Jesus com uma resposta interessante. O jejum só é, vamos dizer assim, dispensável quando há uma presença que o substitui, a presença do noivo, a presença do amado. Se o nosso coração está cheio da presença de Jesus, se Jesus já é tudo em todos, então não há necessidade mais de jejuar, porque nós já atingimos a perfeição no amor, nós já atingimos a santidade, vivemos a obediência que Saul não foi capaz de vivê-la. Mas, como o próprio Cristo nos adverte, dias virão em que o noivo nos será tirado. Há momentos na nossa vida em que nós sentimos, de fato, como se estivéssemos longe de Jesus, ou como se eles não estivessem nos ajudando na luta, como Santo Antão, lutando contra as tentações. Aí o jejum se apresenta para nós como uma prática de grande valia, porque nos faz redescobrir, na ausência daquilo que pode nos satisfazer, a presença daquele que nunca nos abandona. O jejum é para nós um exercício não também de holocausto ou de sacrifício. Muita gente entende o jejum como um grande sacrifício que precisa se fazer. Aqui preciso responder aquilo que o profeta Samuel disse na primeira leitura. O Senhor acaso quer holocaustos e sacrifícios? Ou quer obediência à sua palavra? Porque, como disse eu, não vai ser na base da troca. Vou me sacrificar, vou me matar, vou fazer grandes coisas quase que desumanas ou extra-humanas para ver se Deus volta a olhar para mim. Não. Às vezes, vale muito mais um jejum de guardar o silêncio do que dar aquela resposta, sabe, que vem na ponta da língua, do que ficar horas e horas abstendo-se de alimento ou até mesmo se autoflagelando, como alguns acham que sentindo dor não sentirá prazer. Pelo contrário, o jejum que agrada ao coração de Deus é o jejum que nos ensina a obedecer. Saul perdeu o trono, não porque vamos falar assim, na parte externa, na fachada, ele fazia tudo o que era bonitinho. Ele não perdeu o trono porque ele foi mau ou foi ímpio, vamos dizer assim.
Não é porque ele deixou de fazer o que era necessário fazer enquanto rei. Saul perdeu o trono porque ele perdeu a capacidade de reconhecer a presença de Deus que o chamava e falava com ele. É por isso, aí diz o profeta Samuel a Saul: a obediência vale mais do que o sacrifício. A docilidade vale mais do que oferecer a gordura de carneiros. A rebelião, isto é, o desejo de se opor contra Deus, é um verdadeiro pecado de magia, porque a magia era considerada um crime imperdoável. Um crime de idolatria, uma obstinação. Porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. O jejum nos ensina, portanto, a criar espaço no nosso coração para ter oportunidade para ser preenchido da presença de Deus. Há muita coisa que nós precisamos esvaziar. E nós não vamos esvaziar desentulhando tudo que há dentro de nós de uma noite para um dia. Não. É gradativo, é passo a passo. Por isso, revistamo-nos de sinceridade e aprendamos com Santo Antão a criar espaços dentro de nós para estar na presença de Deus. Não necessariamente indo para um lugar ermo, mas indo ao lugar mais ermo que a gente não visita muitas vezes com frequência, que é o mais íntimo de nós. Lá o Senhor nos espera, lá o Senhor nos encontra, lá, porque Ele conhece, como cantamos na antífona de aclamação ao Evangelho, Ele conhece os pensamentos e julga as intenções do coração. Lá Ele nos espera para nos saciar com a presença dEle e fazer com que o nosso coração se torne um odre verdadeiramente novo para acolher a novidade de sua vida que nos faz santo e nos faz perfeitos no amor. Preciso terminar dizendo: não foi o rigor de sua vida, nem o heroísmo de propor um modelo tão ascético que fez Antão santo. Pelo contrário, foi o esforço de amar a Jesus e de encontrar o amado no seu coração que fez com que Antão se tornasse um modelo de vida, não só para os contemporâneos de sua época, mas para tantos homens e mulheres que ainda hoje querem, como Antão, viver exclusivamente para Deus. Que Santo Antão nos ajude e que nós possamos nos propor práticas de jejum, não para sacrificarmos, mas para encontrar um Deus que nos ama e que espera nos saciar com o vinho novo do seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, então, fiquemos de pé e, pedindo a intercessão de Santo Antão, apresentemos ao Senhor as nossas preces.